Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Meus amados filhos e filhas da igreja, hoje, celebrando a Sagrada Família, Nosso Senhor nos dá um modelo de igreja, um modelo de família. Cada ano litúrgico tem um evangelho. Neste ano o Senhor nos dá um modelo, e o modelo é este que vou falar na homilia de hoje. Uma família dolorosa. A maior dor para uma família é a perda de um filho, seja para a morte, seja para o pecado. A maior dor do coração de uma mãe é ver o seu filho sair de casa, não poder fazer nada para impedi-lo e passar a noite em vigília com medo de alguma coisa acontecer àquele filho que saiu com amigos estranhos, com pessoas que não são de Deus. Ou pior ainda, você é mãe de uma criança pequena, e eu já vi isso acontecer. Você está muito feliz brincando com a criança, você vira o corpo, quando você volta o corpo e o seu filho não está ali. E você, em um segundo da alegria, você entra em desespero e começa a gritar: meu Deus, onde é que ele está? Onde ele está? Onde ele está? A maior dor do coração de uma mãe e de uma família é a perda de um filho. A Virgem Maria não precisava passar por essa prova, mas ela passou por essa prova por nossa causa, e é sobre isso que eu quero falar. Nós não sabemos o que significa a dor do coração de Nossa Senhora esses 3 dias de escuridão da alma. 3 dias desesperada, angustiada. O Evangelho diz angustiada, com São José procurando o menino, girando aquela cidade de Jerusalém, sem saber. O Espírito Santo não fala com ela, os anjos da guarda não falam com ela, Deus não aparece para dizer onde ele está, o anjo não aparece a José como apareceu antes. Todo o céu se cala, fica a Virgem Maria e São José como pais humanos, desesperados atrás de um filho. Não tem a graça do Espírito Santo para dizer onde ele está. Deus poderia muito bem dizer: não, calma, não fica angustiado, ele está lá no templo. Deus não fala, os anjos não falam, ninguém fala. É uma escuridão na alma da Virgem Maria. Por que era necessário? Por que era necessário? Não era. Era necessário para que vocês, como família, que às vezes passam vigílias e vigílias de oração por causa de um filho que está no mundo, mães que não dormem desesperadas sem saber onde o filho está, mães que não têm coragem de colocar a cabeça no travesseiro pensando que o filho está na bebedeira, na balada, dia de Natal, noite de Ano Novo, o filho está lá no meio do mundo e ela não sabe, porque ele pode morrer na estrada, pode acontecer um acidente, ele pode sofrer com os bandidos, pode ser assaltado, os amigos podem levar para um lugar estranho, pode começar a usar drogas e se perder. A mãe não vai dormir tranquila. Ou o pai desesperado por não saber o que fazer, o filho se perdeu e ele não tem como encontrá-lo, passa anos procurando, vai na polícia, vai no hospital, vai em todo lugar e não encontra esse filho, fica desesperado. É para que esses pais entendam que tem lá a Virgem Maria e São José também como esse modelo de dor. Tem uma beata da igreja, chama Benvenuta Boiani. Ela, uma monja dominicana, tinha uma doença e ela não podia dormir, ela não podia se estender no leito, ela dormia sentada numa cadeira, nem dormia porque sofria muitas dores. Aí um dia ela começa a contemplar e pede a Jesus e a Nossa Senhora a graça de experimentar esses 3 dias de dor de Nossa Senhora. Queria experimentar o que Nossa Senhora experimentou naquela dor. E ela começa a meditar e contemplar, e então aparece para ela Nossa Senhora com o menino Jesus no quarto onde ela estava, e Nossa Senhora com o menino começam a conversar, e ela começa a sentir uma alegria muito grande pela presença dos dois ali no quarto. E em determinado momento ela pensa em tocar na criança. Quando ela vai tocar no menino Jesus, ele e Nossa Senhora desaparecem do quarto. E então ela começa a sentir uma angústia muito grande pela ausência do menino. E passa um dia, e essa angústia aumenta, e passa o 2º dia, e aumenta ainda mais. No 3º dia ela já não está suportando a dor, a angústia da alma dela, e começa a suplicar a ajuda de Deus,
que Deus fizesse alguma coisa, que Nossa Senhora fizesse alguma coisa, senão ela morreria de angústia. Então Nossa Senhora aparece para ela com o menino Jesus no colo e diz: veja, você pediu uma amostra do que era a minha dor nessa noite. Portanto, isso que você viveu foi só uma amostra. Não peça mais esse tipo de graça, porque a sua fraqueza morreria diante de tamanha dor. Nós não sabemos em profundidade o que significam esses 3 dias de escuridão. Os santos chamam de a paixão da mãe, assim como a paixão de Cristo. Mas, Frei, será que essa dor foi maior do que a dor de ver o filho dela morrendo na cruz, de ver o filho dela sepultado? Tem um autor espiritual que diz que sim, porque quando a Virgem Maria viu Jesus lá no sepulcro, ela teve pelo menos uma alegria, que era de saber que ele não sofreria mais, que ele ressuscitaria e seria glorioso, que ele não padeceria mais dor. Mas naquele dia em que a Virgem Maria vê o seu menino perdido, que ela não cumpriu a missão como mãe, que essa é uma grande dor, porque a missão da mãe era proteger, guardar, educar, fazer crescer, para que Jesus pudesse cumprir a vontade de Deus. E agora ela não sabe onde está Jesus. Ele está bem? Ele morreu? Alguém o sequestrou? Ele comeu? Ele dormiu? Onde ele está? Está doente? Está ferido? Alguém fez algo mal para ele? É uma criança. Primeiro, a dor pela separação dele, né? É um dia que a Virgem Maria vive sem o filho. Onde ele está? E a segunda dor é de não ter cumprido, né? E Deus não fala para ela: calma, Maria, está tudo bem. Não, Deus não fala. Deus deixa ela se angustiar profundamente na alma, para ela sentir a dor, né? Jesus ainda fere mais quando ela chega diante dele e diz: meu filho, eu e seu pai estávamos procurando você, angustiados. Ele disse: mãe, por que vocês me procuravam? Por quê? Por que uma mãe procura um filho pequeno? Ela poderia dizer: menino, mas claro que eu te procurava, você é uma criança. Eu estava angustiada. Ela não fala nada, ela fica em silêncio. E Jesus diz: você não sabe, mãe, que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Que o Evangelho diz que a Virgem Maria não entendeu, porque não era a hora ainda de Jesus partir em missão, não é? Então ela não entendeu o que significava ali naquela hora. Mas naquela hora significava que Jesus estava dizendo: mãe, eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus. É para isso que você está me educando, mãe. Por que você se preocupa? Por que você me procura? Jesus não está repreendendo a sua mãe. Ele só está dizendo: mãe, foi para isso que eu vim. Porque os pais, filhos, são dados por Deus para guardar, proteger, educar os filhos, fazê-los crescer e libertá-los para que eles façam a vontade de Deus. Ou por acaso Deus deu o filho para ser amigo de vocês, ou para vocês serem donos deles? Vocês são guardiães dos seus filhos. Eles são filhos de Deus. Deus confiou os filhos dele a vocês, para vocês protegerem. Vocês são os guardiães da alma, do corpo, dos afetos. Mas era preciso chegar a hora em que Jesus partiria em missão. E essa hora chega, lá nas bodas de Caná, quando a própria Virgem Maria, a mãe, entendendo que é a hora do filho, Jesus diz para ela: mulher, ainda não chegou a minha hora. O que ela faz? Vai nos serventes e diz: faça tudo o que ele vos disser. Porque era a hora. Mas até naquela hora Jesus dá para a Virgem Maria o direito, como mãe, de dizer para ele: filho, vai fazer a vontade de Deus. É isso que Deus espera dos pais, filhos. E hoje nós estamos celebrando a Sagrada Família, e sobre isso é importante falar. Jesus era submisso, diz o Evangelho, aos seus pais. Voltou a Jerusalém e era-lhes obediente. Por quê? Porque ainda não era a hora. E por que o filho era obediente aos pais? Porque antes de tudo os pais eram obedientes a Deus. Não queiram os filhos de vocês obedientes se vocês não são obedientes a Deus. Saiba, essa obediência seria falsa e os seus filhos odiariam vocês quando vocês fossem velhos. Pais que dominam os filhos. Tem filhos muito obedientes, mas ali, na rédea. Quando o filho fica grande, se não tem coragem de se revoltar, muitos não têm coragem de revoltar, mas vai se afastando devagarzinho.
quando casa, não quer nem morar na mesma cidade do pai, prefere morar numa outra cidade. O pai diz: meu filho, por que você não mora aqui perto da gente? Não, pai, eu vou trabalhar em outro lugar. E ele não fala para o pai que tem raiva, que tem mágoa porque foi dominado. Ele vai se afastando, se afastando, se afastando. E quando o pai fica velho, que olha para um lado e para o outro, não tem ninguém para cuidar. O filho talvez até diz: não, pai, vamos contratar aqui uma cuidadora para cuidar do senhor. Mas ele mesmo não vem aqui para poder ficar do seu lado, dividir a sua dor, o seu sofrimento, porque ele tem mágoas guardadas dentro do coração. Quantos filhos que dizem assim: Frei, eu amava muito a minha mãe, mas meu pai era muito duro conosco, batia muito na gente, bebia, chegava em casa, brigava com a minha mãe, gritava com a gente, tinha medo dele. Eu tinha medo do meu pai, Frei, quando eu tinha 5 anos. Às vezes eu queria que ele me desse um abraço, ele chegava em casa bêbado, começava a gritar, eu ficava com medo, corria e me trancava no quarto. Mas aí quando ela acordava no outro dia de manhã, ele queria a casa arrumada, queria a comida pronta, queria menino com a sandália no pé, sempre ali na rédea, dominando. Saiba, esse pai não será amado. Por isso eu disse e repito: guardiães e não donos. Jesus era obediente à Sagrada Família, porque a Sagrada Família era submissa a Deus. E aqui então eu coloco para vocês 2 critérios para serem uma família conforme a vontade de Deus. O primeiro deles é: para que vocês sejam verdadeiros guardiães de Deus na terra, primeiro de tudo, vocês precisam ter uma vida espiritual. Pai e mãe que não reza nunca educará os seus filhos para o bem. Pai e mãe que não se submete a Deus, que não honra a Deus, que não dobra a cabeça diante de Deus, que não se submete a Deus, não serão bons pais, não educarão bem os filhos. Oração pessoal e em família. Não precisa muito, meia hora. Você tem 24 horas no dia, meia hora. Se você pegar a sua família, o pai, não a mãe, o pai, pegar a família e dizer: vamos, depois da janta, rezar o texto em família. Nem que os meninos durmam ali, no pé de vocês. Não importa. Frei, mas o menino pega o texto e fica girando o texto. Frei, mas os meninos ficam reclamando que é muito longo. Não tem problema não, deixa eles dormirem. Mas que durmam diante da oração e não diante da televisão. Vai rezar com eles pelo menos um texto. Mesmo que seja Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Mesmo que seja rápido, mas você tem que fazer isso em família. E a maior oração em família, filhos, é a missa. Tem mulheres que dizem: Frei, eu sou viúva de marido vivo, porque eu vou na igreja sozinha a vida inteira. Todo mundo acha que eu sou viúva. Queria tanto que o meu marido me acompanhasse. Não é brincadeira, às vezes vem até as lágrimas. Por quê? Porque você casou para viver em Deus, você quis. O marido aceitou, até talvez ele não fosse muito de Deus, mas ele aceitou casar na igreja. E quem é que não quer? Que esposa que não quer chegar na igreja de mãos dadas com o seu marido, com uma criança pequena, e sentar e olhar para o lado e as pessoas verem: olha que família. Será que é preciso o marido ficar em casa assistindo Globo Rural no domingo? E a esposa ir para a igreja? Às vezes só com o filho. Alguém pensa: nossa, essa mulher... Hoje ninguém critica mais, mas no passado, se uma mulher fosse sozinha para a igreja, mulher solteira, mãe solteira, está lá. Que deseja a mulher tem que o marido caminhe com ela. Muitas vezes o marido fala assim: não, vai lá e reza por você e por mim. Estou cansado do trabalho. Não, eu só tenho que trabalhar. Eu trago a comida para casa, não sou de beber, não tenho vício, mas eu gosto do meu futebol. Então, meu futebol é 7 horas da manhã. Não sei se tem, mas vamos supor que tem.
Mas a missa lá na capela é 8, então eu vou chegar atrasado pro futebol, vai estar no segundo tempo. Vai você, reza por nós, reza por nossa família. Não é assim. Deus não confiou só para a mulher, a família. Deus confiou para o homem e para a mulher. O primeiro critério, tem que ter vida espiritual. Não pense que você vai fazer um filho bom se você não tiver vida espiritual. Esse é o primeiro. O segundo critério é amor recíproco. Comunhão entre você e a sua esposa. Vocês não casaram com os filhos de vocês. O casal fala, não, eu vivo pelos meus filhos, Frei. Sim, você casou com ele? E o seu marido? Às vezes a mulher tem os filhos e aí a vida dela é pelos filhos, né? E ela acha que isso é um dever. Só que o primeiro dever dela é com o marido. E os dois juntos cuidam dos filhos. Então toma cuidado para não conduzir a família sozinho ou separado. Ou então para conduzir de um jeito, o marido de um jeito, mulher de outro jeito. E o marido vem no padre e reclama, né, Frei? Agora casou, não tem mais marido, não tem mais nada. Às vezes eu quero alguma coisinha assim, mas não consegue, nem um beijinho, nem um abracinho. Ou então o marido que diz, não, eu vivo pela família, eu trabalho e boto dinheiro em casa. Ele não quer saber como é que o filho está na escola, ele não quer saber se a esposa está bem, se ela está bem no coração dela, se não está, ele não quer saber. Quando ele precisa das coisas dele, ele chega e pede. Como se ela fosse uma serviçal dele. Então, ou tem comunhão também, né? Meu bem, como é que tá os meninos? Porque ele não passa o dia em casa. E muitas vezes nem a mulher fica em casa. Eu tenho que perguntar para ela como está. E saiba, o tempo passa assim, ó. Seus meninos vão crescer e crescem muito rápido. E a educação exige que vocês saibam para onde ir. E aí quando eu falo vocês, é vocês, porque o Evangelho diz, Nossa Senhora falando com Jesus, meu filho, teu pai e eu. Não era sozinha. Teu pai e eu te procurávamos angustiados. Significa que os dois se preocupavam, não só um. A mãe está lá desesperada porque o menino está começando a procurar amizades que não prestam, começando a fazer coisa errada. Chega em casa o marido diz, meu bem, vamos conversar sobre esse menino. Ah, mulher, você só quer saber de conversar. Que mulher que gosta de conversar, Frei? Todo dia ela quer falar, todo dia ela quer falar. Fala e fala e fala e fala. E diz que eu não dou atenção para ela. Mas ela precisa mesmo. E se você como pai não se preocupar, filhos, o guardião, se o guardião não se preocupa com aquele que ele tem que guardar, o bandido vem, leva seu filho e você nem sabe. São dois critérios básicos para que vocês entendam. Para a educação de uma criança, sem isso é impossível. Sem uma vida espiritual, sem amor recíproco entre vocês, isso é impossível. E depois, vocês têm que saber dizer o que vai dar, o que não vai dar para essa criança, o que vai permitir, o que não vai permitir. Tem criança de 5 anos que sabe driblar pai e mãe. A criança chega para o pai e diz, pai, deixa eu brincar com os meus amigos. E o pai, ah, tá bom, vai. Aí como ele tem que passar pela mãe para sair de casa, ele fala assim, mãe, deixa eu brincar com os meus amigos. Não, aqueles amigos de jeito nenhum. Ah, mas meu pai deixou. Aí a mãe não sabe o que fazer, né? Se justifica o pai e vê o menino fazer coisa errada, ou se diz, não, você não vai que eu não vou deixar. E aí contraria a obediência do pai. O menino que descobre, ele começa a usar. Quando ele quer uma coisa do pai, ele vai no pai. Quando ele quer uma coisa da mãe, ele vai na mãe. Agora, quando faz assim, pai, deixa eu brincar, fala com sua mãe, mãe, deixa eu brincar, fala com seu pai, a criança fica desesperada, sem saber para onde vai, né? Aí às vezes ela foge, escapola e vai. Melhor seria assim, pai, deixa eu brincar com os meus amigos. Você já falou com a sua mãe? Já, e o que ela falou? Não. Então por que você está me perguntando? Se ela falou não, é não. Mesmo que você ache que poderia, você tem que justificar a sua esposa. Você casou foi com ela, não foi com seu filho. Pai que fica querendo agradar filho e contrariar a mãe. Mãe, deixa eu brincar, você falou com seu pai? Falei, ele deixou. Não, e por que você está pedindo? Por que isso é importante, filhos? Porque os filhos têm que amar o pai e a mãe, não só a mãe ou o pai. O marido, por um
por uma tentação, não tinha vida espiritual, procurou um rabo de saia fora de casa. A mãe está uma revoltada. Ela tem um filho de 7 anos e ela começa a botar veneno no coração do filho contra o pai. É porque seu pai, com aquelas mulheres lá na rua, seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo. A criança vai amar o pai, só que ela vai sentir falta do pai. Se o pai separar da mãe e for embora, na idade adulta, ela vai criticar a mãe e não o pai. Pode ter certeza, não é nenhum nem dois testemunhos que eu tenho disso. O pai adulterou, foi embora de casa, o menino cresceu só com a mãe, fica adulto, começa a criticar a mãe fala: Frei, mas eu cuidei desse menino sozinho, eu fiz tudo por ele. Sim, meu filho, mas Deus criou o pai, porque nós humanos precisamos de pai. Ao invés de você fazer a criança amar o pai, você plantou ódio no coração dela pelo pai. Claro que ela vai te odiar, porque na cabecinha dela, como criança, ela não entende. Ela acha que o pai foi embora e a culpa é sua. É ou não é assim? É. Por isso, muito cuidado. Quando você disser uma coisa para o filho, o marido confirma. Quando a mulher disser uma coisa para o filho, o marido confirma. Quando o marido der uma obediência, mesmo que a esposa não goste, cale-se, saia de perto e espere. Se a mãe estiver corrigindo o filho, pai, não venha parar a mão da mãe. Deixa a mãe corrigir. Porque a segunda leitura diz: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Frei, mas é aqueles pais que machucam os filhos. Chama a polícia e prende ele. Nosso Senhor deu guardiães e não brutamontes assassinos. Guardiães. Critério da justificação dos filhos. E aqui eu quero falar de algumas coisas que nós precisamos corrigir. A primeira delas é esta: é um pensamento pagão que pensa assim: as crianças pequeninhas de colo são muito bonitinhas, né? Elas não mordem ninguém, né? E quando você apresenta a imagem da mamãe do céu, ela fica olhando, achando mais linda do mundo, e ela até beija a imagem da mamãe do céu. O mundo pagão acredita que as crianças nascem boas, não é? E basta que você dê uma escola boa de qualidade, que você dê comidinha e roupinha lavada, que você dê psicólogo, que você dê natação, que você dê férias para ela passear, viajar para ir para a praia, que você dê presente de Natal, que você guarde herança para ela fazer a faculdade dela, e ela vai crescer muito bem no mundo protegido, na bolinha dela, e vai crescer e vai ser uma boa pessoa. Isso não é verdade. Isso é uma compreensão pagã. Na compreensão cristã é assim: a criança nasce com o pecado original. Quando ela é bebezinha, ela te acorda de madrugada porque ela quer mamar. Ela não sabe ainda controlar as necessidades dela, né? Então ela vai, e aí acorda e você tem que ir lá dar mamar para ela de madrugada. A mamãe dá com muita tranquilidade, né? Porque depende do leite dela. O papai diz: oh meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar de manhã, essa criança não para de chorar. Meu bem, vai lá. A esposa está morta de cansado, diz: meu amor, só hoje, vai lá um pouquinho. Quando ela é bebezinha, ela só exige esse tipo de caridade. Mas quando ela tem 5 anos, ela bate o pé dentro do mercado e diz: eu quero, não sabe nem falar direito, mas já aprendeu a querer. Por quê? Por causa do pecado original, a vontade de uma criança de 7 anos tem que ser dominada, tem que ser educada, tem que ser temperada. Quando ele tem 8, 10, ele diz: eu não quero ir para a missa, eu quero ficar em casa jogando com os meus amigos. Eu vi uma criancinha de 7 anos na porta de uma igreja gritando com a mãe, dando um escândalo: não gosto de igreja, não quero ir para a missa, é chato, não gosto de padre, não quero entrar, não, vamos para casa, mãe, vamos para casa. Meu filho, pelo amor de Deus, vamos entrar, vai começar a missa, meu filho. E eu já na fila de procissão, olhando para a cena. Me compadeci da mãe, claro, que o escândalo, né? O que a outra vai dizer do meu filho?
Não gosto, não quero, não quero. Deve ter um demônio dentro daquele menino, só pode, porque 7 anos não gostar de Deus, de fato tudo bem, não precisa gostar. Às vezes alguém não gosta de mim, não tem problema com isso. Mas não gostar de Deus, não querer ir na missa, tem alguma coisa errada. Mas é porque tem que ser educado. Educar, a etimologia da palavra significa puxar para fora, fazer emergir alguma coisa. Como quando um escultor olha para uma pedra grande e ele vê dentro daquela pedra uma imagem de Nossa Senhora. E aí ele vai trabalhar aquela pedra e no final você vai ver a imagem. E você vai dizer, mas como ele fez essa imagem? Ele já tinha visto a imagem lá dentro da pedra. Assim é o artista, ele vê lá dentro da pedra e ele traz para fora aquela imagem. Isso é educar. Educar é trazer para fora alguma coisa que está lá dentro e é bom. Nós somos santos por natureza. Fomos criados em Deus. Basta que nós sejamos educados, moldados pela graça de Deus. Porque o pecado original gera em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. E se você não fizer isso com seu filho pequeno, você vai ter um filho de 10 anos que é invejoso feito cão, orgulhoso, só pensa em si, egoísta, eu quero, não pensa em mais nada e mais ninguém. Você tem que educar. Portanto, tem que corrigir a mentalidade pagã. Não basta dar boa escola de qualidade para ter menino bom, não. Às vezes você faz tudo isso e você tem um filho adulto que ninguém suporta, porque é invejoso, ciumento, arrogante, petulante, orgulhoso, falso, fingido. Você fala, meu Deus, meu filho está tão esquisito, Frei. Ninguém consegue viver com ele. Sempre quer ser o primeiro em tudo, sempre quer ser o melhor em tudo. Parece que só tem ele no mundo. Sim, meu filho, mas é você que tinha que ter educado no tempo certo. Agora só a graça de Deus e o milagre. Portanto, educar. E eu termino lendo com vocês um trecho da segunda leitura para falar do modelo de família que nós temos na igreja. Fora disso, não é família cristã. Primeiro é, lá no versículo, a segunda leitura, no versículo 19: marido, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. São 3 critérios que São Paulo oferece na segunda leitura para uma verdadeira família cristã. O primeiro deles é o amor. O amor é a base de tudo, filhos. Às vezes o pai e a mãe dizem, eu não sei se eu vou dar conta de educar meu filho, que é muito difícil. Minha pergunta é, você o ama profundamente? Você tem uma intenção reta de educá-lo para o bem? Tenho, Frei, mas eu não tenho todo o conhecimento. Então não importa. Quando o amor é a base de tudo, Deus justifica o resto. Não é que eu tive uma mãe e um pai perfeitos. Eu tive bons pais, graças a Deus por isso. Por isso eu estou aqui. Mas não é que minha mãe deu tudo que eu precisava, meu pai tinha dado tudo que eu precisava espiritualmente ou afetivamente. Não. Só que a intenção era tão pura e tão reta que Deus justifica. Amo os meus pais. Mas o amor é o primeiro critério. É a base de toda a relação da família e de toda a educação. Onde tem amor, as coisas se ajustam. Mas onde não tem, as coisas não vão para frente. Marido, amai as vossas esposas, de São Paulo. Depois ele diz, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. O segundo critério é a obediência. Mas só obedece, filhos, se existir verdadeiramente um amor. O filho pode obedecer ao pai por uma brutalidade do pai, mas o que eu disse, quando chegar à velhice, você vai ver que não tinha amor. Se você amar profundamente o seu filho, ele vai te obedecer. Ele vai te obedecer por amor. Mas se você fizer medo ao seu filho e dominá-lo, ele vai te obedecer também por medo. Mas vocês já leram a palavra que diz: o amor lança fora todo o temor. Ninguém vai ao céu por medo. Nós vamos ao céu pelo amor. Muitas vezes começa pelo temor,
mas tem que chegar lá pelo amor. Por isso, a obediência seja a obediência do amor. O pai ama o seu filho. Terceiro critério: pais, não intimideis os vossos filhos, pois para que eles não desanimem. Pais, não subjugue, não determine a vida dos seus filhos. Não diga o que ele vai ou não vai fazer no futuro. Não determine o futuro do seu filho. A vocação dele é em Deus. É Deus que sabe. Como Jesus diz à Virgem Maria: mãe, não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Minha vocação é essa, mãe, fazer a vontade do meu pai. E se o seu filho quiser ser padre um dia? Eu conheço mãe que já botou até mulher dentro do quarto do filho para ver se ele desiste de ser padre. Conheço mãe que já tentou comprar filho com carro, com dinheiro, para poder ver se ele desiste da vocação dele. Ou então mãe que faz drama para poder conquistar o filho, para não deixar ele sair de casa, como sedução de mulher mesmo. Mãe que se porta com mulher tentando seduzir o filho para manter ali colado nela a vida inteira, porque não quer que o filho vá embora para o seminário. Ou pior ainda, a mãe que o filho casa, ela quer que ele more dentro de casa com a esposa, não quer que ele saia de casa. Por que a senhora não quer que seu filho vá embora e viver com a esposa dele? Não, porque eu gosto muito dos meus filhos, né? Queria todo mundo junto. Sua apegada. O amor tem vários inimigos e um deles é o apego. Ele não é seu. Não, Frei, mas é bom que a gente vive tudo em família, tudo junto. Venha cá e me explique essa intenção da senhora. Porque depois a senhora vai fazer um inferno na vida da sua nora. Tem mãe que faz isso. Tem que vir comer aqui todo domingo. E a nora vai e fica lá, de cabeça baixa para a sogra. Ou então falando mal da sogra para a colega, porque não suporta a sogra. É verdade, filho, não é brincadeira não. Muitos de vocês já passaram por isso, eu sei. Não intimideis os vossos filhos. Sejam livres. Termino. Só é livre quem ama. E só ama quem é verdadeiramente livre. Quem não é livre, não ama. Escravo não ama ninguém. Faz por obrigação. Se você tem um filho escravo, muito bonitinho. Vai ser muito bonitinho a vida inteira. Quando na adolescência se revolta, na idade adulta vira ateu, e na velhice nem vem para ver sua morte. Seja amor, obediência e liberdade, sendo que o princípio será sempre o amor. Frei, mas é muito difícil. Muito difícil educar uma família. Então lembra, quando você não puder falar mais de Deus para o seu filho, lembra que você ainda pode falar do seu filho para Deus. Então quando a coisa não estiver boa e o filho estiver escutando o conselho, vem falar com Deus, porque primeiro Ele é o pai dos seus filhos. Foi Ele que deu para você. Então Ele conhece exatamente o que o filho é, o que o filho não é, para que Ele quer esse homem no mundo, qual é a vocação do seu filho. Se você não estiver entendendo, se tiver muito difícil educar o filho, fala para Deus que Ele te deixou só como guardião e não como dono. Deus é o dono, nós somos guardiães. Então quando não der mais de falar de Deus para o seu filho, vem falar do seu filho para Deus. Vem rezar por ele, vem pedir por ele, vem clamar por ele. Se você fizer isso, filhos, tenha certeza, Deus sobretudo é o Pai. A Sagrada Família de Nazaré hoje experimentou a sua dor. Então não tenha medo. A Virgem Maria também passou por essa tribulação da alma, a impotência de não saber o que fazer, o medo de não dar conta, o medo de ter errado, o medo de não conseguir salvar. Mas lembra, Deus é o nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.